estratégia para o dia 9, e aí no dia seguinte estávamos ainda em Brasília e veio essa informação de que o Renan teria marcado nova sessão do Congresso Nacional para o dia 22. Eu ainda estava em Brasília, porque o ônibus que eu estava viajando definiu por sair por volta de 15 horas, e eu ainda estava em Brasília quando o Comando Nacional de Greve chama nova reunião emergencial para reavaliar aquelas decisões do dia anterior, né? De fazer agora a caravana não mais para o dia 9, mas para o dia 22. Né? E é com esse cenário que a gente tinha tirado a nossa Assembleia de votação da continuidade ou não da nossa greve na 15ª região. Esses eram alguns informes que a gente tinha aí desse cenário. Hoje a gente tem setores da própria federação que defende atuar para que tenha sessão amanhã. Tem gente sinalizando que a gente atue para que puxe para o dia 15 e aí tem essa questão que já está marcada para o dia 22. Então, quer dizer, a gente tem aí um cenário de absoluta incerteza em relação a esse cenário, a esse quadro que a gente tem. Por outro lado, o próprio comando de greve tem analisado a reação do Poder Judiciário, baixando portarias, né, de corte de ponto em praticamente, pelo menos a Justiça do Trabalho, quase todo o país está sinalizando esse endurecimento nas relações aí. Né? A gente teve a percepção de que nós tínhamos uma luta contra o governo, nós tínhamos uma luta contra o Supremo, uma luta contra o Congresso e agora uma luta contra o próprio Judiciário e as administrações locais do Poder Judiciário. Esse é o cenário que a gente tem construído aí da nossa greve. Né? Uma greve longa, né, que hoje tem como principal foco essa questão da derrubada do veto e essa agenda do Congresso Nacional. Esse é a conjuntura que a gente tem em relação a esse processo. Né? Joaquim. Então, colocado esse cenário, eu também gostaria de colocar um pouco acho que o pessoal de Campinas, o pessoal das caravanas, né, ficaram sabendo de uma reunião que eu teria com o presidente na última sexta-feira. Então, eu até sinalizei, se tivesse alguma coisa que fosse emergencial nós colocaríamos no site. Né? Como não tinha nada que fosse emergencial, a gente deixou para falar isso na reunião aqui na Assembleia. Tive eu, o Newton está aqui? Está no operacional lá embaixo. Estivemos eu e o Newton, além do staff da presidência, esteve o corregedor regional também, Dr. Gerson Pistori. E a conversa muito, muito tranquila, mas com uma sinalização muito clara de que a administração, não estou entrando no mérito se é verdade, se não é verdade, mas o que nos foi dito, que a administração está sendo pressionada por outras, pelo CNJ, pelo CSJT, por outros tribunais, sinalizando OAB, tudo. Quer dizer, não vamos entrar no mérito do argumento da administração, mas ela sinalizando uma pressão e por conta dessa pressão, ela já está disposta a agir, já estava disposta a agir, baixando uma portaria na 15ª região, né? Que não estava em negociação, não entrei em detalhe, mas sinaliza uma portaria de corte de ponto, coisa do gênero, né? Também não sei detalhe disso, mas que, vamos dizer, o presidente trabalhava com uma sinalização de que essa questão da greve ela caminharia para um cenário de solução
no mês de setembro, tal, ou no mês de agosto, isso não evoluiu, entrou o mês de setembro, então tem absolutamente um desgaste em relação à administração, onde ele sinaliza lugares sem audiência, isso e aquilo que é praxe da administração, né? A gente comentou na última reunião, na última assembleia, quando a gente teve essa conversa também, o nível de estresse que tinha crescido, né? Ele continua reafirmando a questão da defesa do direito de greve, de concordar com a nossa pauta, mas acha que também ele tem o outro lado, ele é gestor, ele administra dinheiro público e tal. Então, claramente, com uma sinalização de baixar a portaria na 15ª região. Sinalizou para a gente que não faria até essa assembleia de hoje, quer dizer, isso já estava no gatilho, pela interlocução que ele tem com o sindicato, sinalizou que aguardaria essa assembleia para poder baixar uma medida nesse sentido, né? Eu fiz algumas ponderações em relação à dificuldade da nossa greve, o momento que ela enfrenta em relação ao Congresso Nacional, a dificuldade de você ter uma data limite nessa questão do Congresso Nacional, porque do outro lado do nosso veto, o governo operando, manipulando, e também os seus aliados, que é o presidente do Senado, etc. E aí, nesse sentido, ele sinalizou que, dependendo do resultado da Assembleia de hoje, né, se fosse pela continuidade da greve, se for pela continuidade da greve, baixará uma portaria. Essa é a sensação que nós saímos de lá. Não sei os termos, né? Eu me lembro que ele comentava com a Adriana Amaral na nossa frente, isso dentro de uma questão de lealdade com vocês, né? De que qual a data do fechamento da folha, né? Se ele fala em tese, se você baixa uma portaria quem não voltar, começar a descontar daqui para frente, em tese não teria que se preocupar com a folha, uma vez que a folha volta o mês que vem. Se ele consulta o fechamento da folha, não sei o teor da portaria. Por outro lado, sinalizou que faria uma boa negociação das reposições, né? Aí eu falei da questão da nossa cultura, das últimas greves. Ele também sinalizou não concordar muito com o formato das últimas, quer dizer, é uma coisa até que eu comentava com a Roberta, não sei se você se lembra, Roberta, eu falava que cada presidente, não dá para você pegar uma coisa, né? Mas assim, sinalizou, caso a greve seja encerrada, gente, a gente tem absoluta tranquilidade, caso a greve seja encerrada, a gente poderia negociar uma boa forma de reposição, não entramos absolutamente em debate dessa questão, né? E aí eu colocava para ele a questão de que o nosso foco da greve é a questão de Brasília, a questão de forçar o Congresso e tal, né? Aí ele sinalizou, e aí vou colocar as palavras, da forma como foi colocado, o Newton está aqui agora, ele falou assim, olha, em relação às caravanas, eu poderia inclusive liberar a participação das caravanas, né? Mas isso não colocarei no papel, fica uma questão de fio de bigode, e eu e você tem o fio, eu não tenho, mas fica falado que é o fio de bigode e tal, questão da liberação das caravanas, quer dizer, em tese, né? Então esse é o cenário que a gente tem da conversa com a presidência, né? Então, a avaliação que eu faço é que a gente tem um cenário de incerteza em relação à questão da derrubada do veto. Nós temos que manter a luta focada na questão da derrubada do veto, né? Porém, a gente enfrenta um grau de dificuldade adicional, talvez a partir de hoje, a partir dessa semana, não sei exatamente, na própria 15ª região. Eu tenho falado que, até comentava essa figura de linguagem com o Newton hoje.
Quer dizer, a gente pode ter um ataque cardíaco, né, sem saber que tem um ataque cardíaco. Outra coisa é a gente ficar sabendo que terá um ataque cardíaco, a gente pode tentar ter esse ataque cardíaco lá no hospital, mais perto do socorro. Nós estamos exatamente nessa situação, né? Vai ter o ataque cardíaco. A questão já teve, né? Já teve. Então, a questão que a gente coloca, esse é o cenário onde não houve negociação por parte do sindicato. Não há negociação, há uma interlocução que veio sendo construída e a gente veio repassando essas informações. Portanto, em relação tanto ao cenário nacional quanto a essa conversa, é o que a gente tinha a informar, e daí a partir de agora vamos construir a nossa reflexão acerca desse cenário e construir a decisão da 15ª a partir desse cenário, né, considerando que tem um cenário nacional, tem um cenário que vai contaminando, inclusive, a nossa luta local, e, portanto, a partir dessas informações, com essas informações, que nós vamos tomar a nossa decisão de hoje até a próxima Assembleia. Era isso. Eu gostaria de propor aquele formato da gente abrir algumas falas. Poderia abrir aí umas 4, 5, umas 6 falas aí, né? E aí a gente fazer a defesa, fazer a leitura, fazer a conjuntura e fazer a defesa do que a gente acha deva ser o encaminhamento da nossa Assembleia no dia de hoje, tá bom? Então, quem quiser fazer uso da palavra, estamos abertos às intervenções. Pois não, Rodrigo?